Afinal de contas, existe o perigo do fascismo tomar o poder no Brasil? Aliás, existe fascismo no Brasil? Na Batalha das Ideias de hoje, nós vamos discutir fascismo no Brasil. Analisando alguns debates nas redes sociais e principalmente conversando com amigos e conhecidos, alguns têm nos questionado que a gente está exagerando muito em relação aos perigos, a um pseudo-perigo de um fascismo no Brasil e principalmente do fascismo chegar ao poder no Brasil por meio da candidatura do Bozó. Bom, na verdade, a gente precisa analisar mais profundamente o porquê nós chamamos o atual fenômeno no qual o Brasil está correndo perigo de fascismo. Primeiro, realmente, o fascismo clássico que nós conhecemos na história e que surgiu na primeira metade do século XX e que levou a humanidade à tragédia da Segunda Guerra Mundial, realmente não existe hoje no Brasil. O que aconteceu na Alemanha e na Itália, né, nesse período, se caracteriza principalmente pela, além de outros fatores que eu vou citar aqui mais para frente, se caracteriza principalmente pela existência de uma organização política com um projeto político que expressa todo o conjunto ideário do fascismo, inclusive com características locais e nacionais. O que aconteceu com Adolf Hitler na Alemanha, que tinha todo o partido nazista por detrás, dando sua base ideológica, material e social. E na Itália nós tivemos o Partido Fascista Italiano, que deu toda essa base para a figura do Benito Mussolini. Se a gente for fazer uma comparação nua e crua com o Brasil do início do século XXI, o Brasil atual, realmente não existe esse fascismo clássico. Contudo, nós observamos sim a existência de um fenômeno fascista baseado principalmente em ideias, valores e prática. Por isso que nós dizemos que o que está acontecendo no Brasil é um fascismo sobre uma nova roupagem. Bom, expressa principalmente nas ideias, no qual se alicerça no chamado discurso do ódio. Esse discurso do ódio, ele procura mirar principalmente aqueles que são inimigos da ordem estabelecida por aqueles que falam. Bom, e eles elencam uma série de inimigos, e no caso do Brasil, que tem as características próprias, ele elenca, por exemplo, aqueles que lutam em defesa das minorias. Existe um discurso famoso, que pode ser achado no YouTube, do Bolsonaro falando que o Brasil é das maiorias e que as minorias devem se submeter às maiorias ou ir embora do país, ou serem exterminadas, sumirem. A grande questão, nesse caso específico, fazendo um parêntese, minoria não é minoria numérica, não é questão quantitativa. Por exemplo, as mulheres, inclusive, se a gente for fazer a contagem do IBGE, são até a maioria da população. Contudo, quando nós falamos em minoria, nós estamos falando na minoria enquanto representação e hegemonia sociopolítica. Por exemplo, vamos ver a expressão do Congresso Nacional. Se nós temos mais de 50% da população formada por mulheres e mais de 50% da população formada por negros, pretos e pardos que se declaram, por que então a gente observa no Congresso Nacional uma presença muito pequena, numa porcentagem muito menor de mulheres e de negros nesse espaço? A mesma coisa quando a gente observa dentro da universidade, na carreira docente universitária, entre os estudantes, num hospital, entre os médicos, entre os enfermeiros. Por que a gente não observa essa mesma proporção? Então, isso que nós estamos falando de minorias. Minorias são grupos que, devido à predominância do homem, do branco, ele não consegue se fazer presente não só no debate político, mas no debate social, no debate dos direitos, etc. e tal. Então, Bolsonaro, ele defende, por exemplo, um Brasil somente para as maiorias e as minorias que devem se submeter, e que não possa haver políticas públicas que equacionem esse desequilíbrio social que existe no Brasil. Isso aí é um discurso do ódio.
E esse discurso do ódio, ele costuma cegar as pessoas. Ele cega, impedindo que as pessoas usem da razão, usem das ideias racionais, usem da análise crítica para conseguir compreender determinada realidade. Por isso que o movimento fascista ele trabalha com ideias pré-produzidas, prefixas, que no caso do Brasil atual, ela se expressa em memes e se expressa em fake news. Então é muito interessante observar esse fenômeno e a perpetuação do ódio. Outra questão da característica do fascismo é a transformação desse ódio não apenas em ideias e em valores que se expressam, mas também na prática. O que nós podemos observar nos últimos dias, desde o dia 7 de outubro, é uma escalada da violência política por parte dos eleitores do Bozó. Isso significa, lembrando, por exemplo, o mestre Moa, que foi assassinado com 12 facadas em Salvador na noite de domingo, por ter se declarado favorável ao Haddad, ao PT e contra o Bozó. Nós tivemos o caso de jornalistas que foram agredidos, nós tivemos casos de mulheres que foram agredidas. Houve um caso, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, que no Rio Grande do Sul, uma mulher que estava com uma camiseta do Ele Não foi pega por 3 homens, provavelmente eleitores do Bozó, e além de ser espancada, ela teve desenhada a suástica nas costas com um canivete. Então, olha a escalada da violência. Então, o discurso do ódio descamba para a violência na prática. Isso é uma característica do fascismo. E, por último, uma característica importante do fascismo brasileiro é a construção da ideia de um mito, de um salvador da pátria. E esse mito, a gente não precisa nem falar quem eles consideram esse mito construído. E um mito construído sobre bases extremamente falsas, extremamente irracionais. E é só a gente conseguir conversar com algumas dessas pessoas que a gente vai poder ver isso. Lógico também que as diferenças com o fascismo clássico e o novo fascismo que se expressa no Brasil no século XXI não param por aí. Eu gosto de citar uma coisa bastante interessante, que inclusive diferencia o fascismo brasileiro com o protofascismo que surge na Europa e nos Estados Unidos, e principalmente com esse protofascismo que se expressa em organizações e partidos de extrema direita, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Enquanto que na Europa, isso a gente pode observar no caso da França, no caso da Alemanha, as organizações de extrema direita protofascistas, eles reivindicam um elemento muito importante do fascismo clássico da primeira metade do século XX, que é a forte presença do Estado. A diferença em relação ao Brasil é que o novo fascismo brasileiro ele não expressa essa presença forte do Estado. Para ele, o Estado ele apenas é um vigia e um punidor da sociedade, inclusive dos costumes e da moral. Ou seja, o Estado não intervém na economia, o Estado não regula, o Estado não oferece os serviços básicos da população e o único objetivo do Estado é garantir a ordem, garantir o cumprimento das leis criadas pelo fascista no poder e regular o comportamento da vida das pessoas. O Estado para por aí. E em outras questões, principalmente na pauta econômica e no papel do Estado, adota-se o mais profundo e rasteiro neoliberalismo. O neoliberalismo na sua pior concepção. Não é à toa que uma das mentes da campanha do Bozó é o Paulo Guedes, que é do Instituto Milênio e que vem com um projeto de implantação do neoliberalismo que representa privatização, que representa diminuição dos serviços públicos para a população, diminuição dos direitos sociais, diminuição dos direitos trabalhistas, a diminuição do que eles chamam de gastos com a população para que ocorra o superávit primário, para que esse superávit primário seja passado para os bancos, para o mercado financeiro, para o grande capital internacional. Então, esse neoliberalismo muito forte, muito rasteiro, que
não consegue viver numa democracia, porque numa democracia a população ela se revolta diante, quando ela sente na carne, ela se revolta diante disso. Por isso que é necessário que o neoliberalismo rasteiro ele se alie às ideias do fascismo. Por isso que no Brasil se caracteriza muito o fascismo como um fascismo neoliberal. É uma novidade? Não. Se a gente for observar a ditadura chilena de Pinochet na década de 70, a gente vai ver que lá se expressou um regime protofascista de caráter neoliberal. Não é à toa que lá foi a primeira experiência de implantação do neoliberalismo na América Latina, na década de 70. E se a gente observar quais foram os resultados para o Chile da década de 80, década de 90 e no início do século XXI, a gente vai saber o risco que o Brasil e a população brasileira corre com o risco. Então é essa a questão, e é por isso que nós chamamos de fascismo. Eu gosto de citar muito os trabalhos de Adorno, Horkheim e até mesmo de Hannah Arendt, para a gente conseguir interpretar os sinais do fascismo nos nossos tempos. No seu trabalho Educação para Auschwitz, Adorno ele aponta essa questão, que os valores eles ainda se fazem presente, às vezes escondido dentro de nós, mas no momento de catarse social expresso, por exemplo, no caso do Brasil, numa candidatura profundamente de características fascistas, o fascismo aflora. O que a gente tem observado é um discurso fascista não apenas na boca de um candidato. A gente vê um discurso fascista alcançando, inclusive, grande parte dos eleitores. Eu ainda acredito que muitos que estão votando no Bolsonaro não são fascistas reais. Na verdade, eles só estão votando nesse candidato porque estão cegos diante de um ódio que foi implantado na cabeça dessas pessoas. Então, eu não acredito que realmente sejam fascistas. Uma coisa interessante, só para entender como eles não a maioria das pessoas não aceitam o neoliberalismo, foi a postagem que eu fiz sobre o programa eleitoral do candidato ao governo do estado de Minas Gerais, dono da loja, vamos dizer assim, que é profundamente neoliberal, profundamente privatista, que vai arrebentar com a escola pública, vai arrebentar com a carreira dos trabalhadores de educação, sobretudo dos professores. E há uma revolta generalizada no estado de Minas Gerais contra essa candidatura, contudo, desconhecem que a candidatura a nível nacional do Bozó representa o mesmo projeto. Então, olha só, se nós queremos defender não apenas a democracia, nós queremos lutar contra o fascismo e principalmente defender os interesses do povo brasileiro, que é serviço público de qualidade, uma educação pública de qualidade, respeito aos servidores públicos, sobretudo os professores, é necessário que essa luta seja num regime democrático. E nós não podemos jogar a democracia fora. A candidatura do Bozó representa isso. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como é que, mesmo num processo eleitoral, pode haver a implantação de um regime de exceção, como uma ditadura, e que não é necessário um golpe para chegar ao poder, mas sim usando da manipulação das mentes e da manipulação do ódio das pessoas.